Salve, salve galerinha! Aqui é o Fábio do canal de Mala e Drone. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando aí, quem ainda não for inscrito, se inscreve aí. Clica no botão, clica no sininho. Fica aí ligado para receber notificação dos novos vídeos que em breve estão chegando para vocês. Pessoal, olha só onde é que eu tô hoje, hein? Será que alguém adivinha? Eu acho que eu vou ter que contar, pois malha ferroviária no Brasil a gente tem alguns lugares interessantes. Mas hoje estou aqui na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Aqui onde eu tô, pessoal, é a antiga estação Paula Souza. Fazia parte da estrada de ferro Sorocabana. E eu passo sempre por aqui e fiquei encantado aqui com alguns exemplares de locomotivas e vagões antigos que eu pude ver aqui dessa avenida, que passa aqui bem à esquerda do pátio. E nesse dia acabei resolvendo fazer esse voo aqui para mostrar um pouquinho para vocês aqui do que esse pátio, entre aspas, esconde, né? Ele esconde, mas não esconde porque a gente passa na avenida lá embaixo e consegue ver. Eu vou tentar resumir isso aqui, pessoal, e contar para vocês um pouquinho da história da estrada de ferro Sorocabana. E no meio aqui do vídeo, na sequência, eu vou estar mostrando melhor alguns dos exemplares que estão aqui nesse pátio, contando um pouquinho da história deles para vocês. De antemão, eu peço desculpas se porventura alguma informação não estiver de acordo aí. O pessoal inclusive pode aí estar comentando aí, ajudando a gente a averiguar as informações corretas. Eu busquei algumas coisas na internet, achei várias coisas no Wikipedia e descobri também que há um grupo no Facebook, na verdade um grupo na cidade de Sorocaba, chamado Movimento de Preservação Ferroviária Sorocabana. E esse pessoal se reuniu em prol de resgatar a memória ferroviária da cidade e conseguiram, inclusive, aí esses exemplares que estavam literalmente abandonados aí na malha ferroviária pelo estado afora, conseguiram aí, através de uma força-tarefa, literalmente, né, ganhar esses carros, né, solicitar esses carros aí para a memória e transportar eles até aí. Uns, inclusive, já foram restaurados e alguns já vão entrar logo em processo de restauração. Inclusive, lá debaixo do galpão a gente vê uma que eu não consegui umas boas imagens, mas é uma Maria Fumaça. Essa daí é uma clássica do Brasil afora, né? Quem não se apaixona por esse tipo de trem, que foram os primeiros trens a vapores que tomaram conta das nossas ferrovias aí. Mas vamos lá, pessoal, eu vou contar para vocês um pouquinho da história da estrada de ferro Sorocabana. Foi uma companhia ferroviária brasileira que permaneceu em atividade de julho de 1875 até outubro de 1971, quando foi extinta e incorporada na FEPASA, Ferrovia Paulista S.A. Ela foi criada em 2 de fevereiro de 1870 por empreendedores sorocabanos liderados por Luiz Mateus Mailaski, cidadão austro-húngaro, comerciante de algodão ali da cidade de Sorocaba. Na época, a Sorocabana tinha um capital inicial de 1.200 contos de réis, posteriormente elevado para 4.000 contos de réis, pois o Mailaski obteve aí, da então província de São Paulo, uma garantia de juros de 7% ao ano sobre o capital que fosse investido na ferrovia. O primeiro trecho foi inaugurado em 10 de julho de 1875, formada por uma linha única em bitola métrica entre São Paulo e a fábrica de ferro Ipanema. Inclusive, essa fábrica de ferro Ipanema foi a primeira metalúrgica em escala industrial da América Latina. Eu citei bitola métrica, pessoal, porque quem é do mundo ferroviário sabe que aqui no Brasil a gente tem alguns empecilhos na malha ferroviária. Um dos fatores que bagunçou bastante isso aí e atrapalhou muito o desenvolvimento foi o fato da gente ter bitolas de tamanhos diferentes nos trilhos. Ou seja, temos trilhos de 1 metro, como é o caso da Sorocabana e algumas outras, né, os seus ramais principalmente, e temos trilhos mais largos, se eu não me engano, acho que 1,60, 1,80, que é o padrão que eles usam lá fora. Então isso atrapalhou muito. Eu não vou entrar em detalhes dessas medidas aqui, né, mas vamos lá, voltando ao assunto da Sorocabana. A Sorocabana de Estradas de Ferro, né, ela tinha sua sede principal na região central de Sorocaba, onde foi construída a estação central,
que era a sede da ferrovia, e em volta ali tinha o complexo de oficinas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um pouquinho desses complexos aí, e hoje não de forma muito feliz, mas fiquem ligados aí que já já vocês vão descobrir. Essa CIA Sorocabana de Estradas de Ferro passou por inúmeras mudanças de controle acionário. Em 1892, ela se fundiu com a Companhia Ituana de Estradas de Ferro, dando origem à Companhia União Sorocabana e Ituana, cuja sigla era CUSI. Apesar do contínuo aumento de volume nos transportes de café, algodão e passageiros, as finanças da ferrovia se deterioraram de tal forma e a empresa precisou ser liquidada. Ela foi leiloada e arrematada em 1904 pelo governo federal por 60 mil contos de réis. Em 18 de abril de 1905, o governo vendeu a ferrovia para o governo do estado de São Paulo, pelo equivalente a 65 mil contos de réis. Após isso, houve várias mudanças aí de comando da rodovia, e então, novamente, após outras tantas mudanças, em 9 de setembro de 1919, o governo de São Paulo reassumiu novamente o controle da ferrovia. Aí sim, ela passou a se chamar Estrada de Ferro Sorocabana. Dessa época, houve grande expansão, inclusive com a construção de vários ramais, ligando o interior, Paraná, e inclusive conseguindo levar seus trilhos até Santos, e esse trecho que na época era tido como um trecho inacessível, porque era uma região literalmente com um domínio da inglesa SP Highway, que se instalou ali na região, operando funicular em Paranapiacaba, né, que também é uma história muito interessante, espero poder contar em breve para vocês. E a Sorocabana permaneceu até 1971 sob controle direto do estado de São Paulo, quando ela foi incorporada à FEPASA, que seria a Ferrovias Paulista S.A. A partir de 1996, as linhas suburbanas passaram a ser administradas pela CPTM, basicamente passageiros. Em 1988, o governador de São Paulo, Mário Covas, então transferiu a FEPASA para a União, dentro de um processo de renegociação de dívidas do Estado, e posteriormente a União transferiu a empresa para a Rede Ferroviária Federal S.A., passando a ser denominada então Malha Paulista. E com a extinção dessa Rede Ferroviária Federal S.A., as linhas foram transferidas sob regime de concessão para a iniciativa privada. Hoje quem opera essas linhas, no caso a extinta Sorocabana, é a empresa Rumo ALL, América Latina Logística, né? Abreviação de ALL. E hoje vocês podem ver aí esse trechinho, apesar de fazer parte aí dos domínios da Rumo, mas ele foi cedido como memorial para que eles pudessem estar aí reunindo esses veículos, falo veículos no caso essas máquinas, as locomotivas, vagões, para posterior restauração, pois aí onde é a estação vai ser instalado também um museu. Se eu não me engano, há também em Sorocaba um outro museu da memória ferroviária. Eu preciso pesquisar melhor a respeito disso, pois eu confesso que eu tô meio leigo no assunto ainda, mas conforme a gente faz os vídeos, a gente acha o lugar e eu sou muito curioso, eu gosto de pesquisar para poder trazer um pouquinho de informações para vocês e me inteirar melhor do que eu tô filmando. Então pessoal, segue aí, ó. Eu vou contar um pouquinho a história desses trens que estão aí no pátio. Acompanhe aí.
Bom, pessoal, agora que eu já apresentei para vocês um pouquinho aí do acervo do museu, eu vou dar uma volta aqui do outro lado da avenida e vou mostrar para vocês. Lembra que eu comentei da história da Sorocabana, da estação central e dos anexos? Pois é, aqui eu estou chegando do outro lado aqui, mostrando para vocês aí algumas linhas. Aqui faz parte daqueles anexos que eu mencionei. Isso aqui em tempos áureos eram oficinas lotadas de vagões e locomotivas para manutenção básica, né? Literalmente para fazer o progresso ferroviário andar. E hoje em dia, infelizmente, a malha ferroviária brasileira foi muito deteriorada. E para falar o que é bem a verdade, as operadoras que tomam conta hoje da malha ferroviária, elas só se interessam pelo lucro. Então, esses ramais posteriores aí, os galpões antigos de manutenções, praticamente ficaram abandonados. Praticamente não, vamos ser sinceros, né, pessoal? Olha nas imagens aí, que judiação. Tudo isso aí que vocês estão vendo, isso aí eram galpões, eram oficinas. Isso aqui tinha um movimento enorme, trens entrando e saindo, mas tudo funcionando. E infelizmente, olha só como é que tá, pessoal. Eu tive pesquisando na internet e tristemente vi aí muitas matérias mencionando o descaso para com esses patrimônios aí, tantos vagões antigos que literalmente estão abandonados. Digamos que isso aí seria o fim de curso, eles não estão sendo reformados, foram tirados de circulação e infelizmente estão aí no meio do mato, apodrecendo ao ar livre. E tristemente também, os moradores ali da região reclamam, pois eles estão se tornando focos de criadouro do mosquito da dengue. É um fim muito triste para uma história tão bonita dessa rodovia. Quem é do interior, quem viveu a época dos trens, sabe a importância que a estrada de ferro Sorocabana teve no desenvolvimento não só do interior, mas da capital também. Era um ponto muito importante. Passageiros se locomoviam do interior, vindos do Paraná, e basicamente a estrada de ferro era a ligação principal. Na época, a malha rodoviária ainda não era tão explorada como hoje em dia. E tristemente, a gente hoje se depara com situações como essa. Sorocaba é um exemplo, mas a gente sabe aí que no interior afora, principalmente no interior de São Paulo, a gente tem alguns outros exemplos tristes de vagões abandonados, veículos importantes para a história, com tanta história para contar, que podiam muito bem estar sendo ou aproveitados ou restaurados em museus para contar a sua história. Mas tristemente o Brasil não tem uma cultura de zelar muito pela sua malha ferroviária. E então essa história tristemente está aí se perdendo no tempo. Há negociações aí, pelo que eu tive vendo, da Rumo com a prefeitura para poder dar uma solução para esses vagões, para o espaço, né? Aproveitar isso como museu, alguma coisa do tipo, mas sabemos que a burocracia estatal torna tudo isso muito complicado. E tristemente a gente aí registra essas imagens para você. Curioso, né? Tantos vagões, quer dizer, uma malha que podia ser muito bem explorada e acabou desse jeito aí, ó. Olha os vagões ali cobertos pelo mato. É muito triste de ver, gente. E aí a gente vê uma das avenidas principais aí de Sorocaba. O rio corta a cidade aí, uma paisagem muito bacana, muito bonita. Sorocaba até hoje é uma cidade muito interessante, muito desenvolvida e creio eu, podia ter um aproveitamento muito melhor dessa malha ferroviária aí. Com tanta história para contar, eu acho que a Sorocabana podia voltar ativa aí e ser de grande utilidade aí para os paulistanos. O atual governador aí, o João Dória, tem alguns projetos interessantes relativo aí à estruturação da malha ferroviária, aproveitamento para o interior, e ele tem a ideia de trazer novamente os trens de passageiros. Torcemos para que realmente ele consiga instaurar esse projeto aí, porque eu creio que vai ser muito interessante para o pessoal. Enquanto isso, fica o registro aí desse capítulo triste aí da história da ferrovia brasileira, tendo tantos exemplares aí literalmente abandonados à própria sorte aí no meio do mato, uma estrutura tão gigantesca
que hoje infelizmente aí virou um cemitério de vagões. Tristemente, pessoal. Não condiz com a beleza da cidade, mas fica esse registro aí que a gente pôde constatar aqui. De um lado, eles lutando ali com atrás de exemplares para restaurar, e olha para você ver, atravessando a avenida, tristemente a gente tem aí vagões se perdendo ao tempo. Infelizmente é esse o rumo que tomou a malha ferroviária brasileira. Eu particularmente torço para que tudo isso tome novos rumos e a gente possa ter o privilégio de acompanhar o desenvolvimento ferroviário novamente. Eu particularmente sou muito fã dos trens. Apesar de crescer numa época onde a malha rodoviária já dominava, mas eu sou daqueles assim que se encanta muito com os trens, com as ferrovias, e eu espero ter boas histórias para contar a respeito dessa Sorocabana tão querida aqui por todos nós, que hoje eu tive o privilégio de mostrar um pouquinho para vocês, de contar um pouquinho da história aí. Ali, pelo que eu vejo, provavelmente deveria ser um ponto de apoio a uma das outras estações, né? Haja visto que já tem a estação Paula Souza aqui perto, creio que não deveria ser tão próxima a outra estação, né? Mas a gente torce aí para que eles consigam realmente se empenhar nesse... Na verdade é um projeto, né? E eu espero que realmente os empresários, a prefeitura e a população abracem essa causa, para que a gente tenha não só uma ou duas, mas que tenha uma grande quantidade aí de material ferroviário restaurado, para estar contando essa história aí pra galera que tá vindo aí. Mesmo o pessoal mais velho tá matando a saudade, porque quem já andou de trem uma vez com certeza não esquece, é uma emoção ímpar. E aí eu faço algumas imagens de cima aí da estação, que ainda tem uma boa estrutura conservada aí, né, só tá fechada. E creio que isso aí, se Deus quiser, futuramente vai ter um acervo bacana pra gente estar visitando, não só por cima com o drone, mas também de estar lá dentro aí, fotografando, filmando aí e conhecendo um pouco mais da história. Mais uma vez eu peço perdão por alguma informação que tenha errado, pessoal. Como eu disse, procurei as fontes na internet e a gente sabe que nem sempre as informações são fiéis ali ao original. Mais uma vez digo aí que quem tiver informações para complementar ou para corrigir, fique à vontade nos comentários, pessoal. Pode compartilhar o vídeo também. A gente quer, lógico, divulgar coisas boas, né? E eu gostaria que essas belas imagens e um pouquinho dessa história da Estrada de Ferro Sorocabana chegasse até vocês aí, que vocês pudessem estar compartilhando para mais pessoas ter conhecimento desse capítulo bonito da história brasileira. Até porque não tem como contar a história do Brasil sem mencionar a história ferroviária, que teve uma ligação muito importante. E aí vocês ficam com essa belíssima tomada aí de cima. Não sei se dá para vocês perceberem, mas aí na estação são 6 linhas. E aí algumas linhas usadas para manobra, algumas linhas principais, a outra de plataforma. Hoje em dia essa linha está bem reduzida. Eu gostaria até de saber a extensão de todo esse ramal aí, porque esse pedaço da estação Paula Souza, não me recordo se faz parte do ramal ou da linha tronco principal, porque hoje em dia a operação da linha é responsabilidade da Rumo, América Latina Logística, e então eles acabaram aí deixando ativo somente o ramal que foi interessante a eles. No caso aí, como estamos muito perto aí Sorocaba de Votorantim e alumínio, basicamente aí o transporte de cargas aí de minério para a região é o que predomina. Então eles com certeza aí tornaram principal o ramal que é interessante a eles. Mais uma vez aí, quem tiver informações pode comentar, pessoal, fica à vontade aí, porque quanto mais informações, mais bacana fica pra gente. Tenho certeza aí que você que está acompanhando esse vídeo até o final, com certeza teve algumas informações interessantíssimas. Eu mesmo confesso que não conhecia muito. Estão me vendo aí, pessoal? Tava aí escondidinho filmando para vocês, bem de frente aqui do lado de fora da estação. Vou deixar para vocês mais uma vez aqui uma parcial aqui desse acervo belíssimo que eles estão reunindo aí do movimento de preservação da ferrovia em Sorocaba, né? Olha essa loba, que beleza, essa locomotiva já está reformada.
Lembrando que ela foi reformada esteticamente, porém não funcionalmente, porque a captação de eletricidade aérea foi desativada, né? A eletrificação das linhas foi desativada, hoje em dia tendo em vista que só operamos locomotivas diesel. Mas é isso aí, pessoal, forte abraço para vocês, não se esqueça de se inscrever, deixa seu like aí, fui!